boa noite. Estamos começando mais um Mulher de Fases aqui na Vale TV. Hoje eu estou aqui para falar de um tema bem sensível que teve 100% de aprovação nas minhas redes sociais, que é a sexualidade feminina. É um tema ainda hoje é tabu, né? Que nós mulheres temos ainda muita dificuldade de falar sobre, é cheio de poréns, né? Mas, como o propósito do Mulher de Fases é realmente jogar luz em temas que façam sentido para as mulheres, a gente trouxe esse tema para o programa de hoje. E para não ficar sozinha nessa, eu convidei aqui 3 mulheres muito especiais que vão contribuir muito com ideias, com visões, vivências, e vão tornar esse momento, esse debate muito mais rico. Vocês assim, ó, já vou dizer, vocês não saiam daí. Compartilhem o link do programa com as amigas, porque hoje vai ser um dia para a gente refletir sobre esse tema e pensar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem que falar sobre sexualidade, sim. Então eu estou aqui com a Maria Paula Correia, que ela é gestora cultural, atriz, jornalista e especialista em inteligência emocional. E atua desde 2006 no Espaço da Arte, está à frente do projeto Malu Entrevista, que é uma fofura, uma graça, eu assisti, adorei bastante, achei muito legal. E é mentora de artistas, né, que querem tirar seus projetos do papel e ajuda todas essas pessoas. A arte está precisando tanto de apoio, né? Muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vinda. Está aqui com a gente também a Aline Denegri, que é psicóloga há 15 anos, mediadora de conflitos familiares. Ela atende casais e família em Novo Hamburgo e Porto Alegre e já foi voluntária na mediação de conflitos em projeto Mediar da Delegacia da Mulher. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite e fazer parte desse debate com a gente hoje. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. E a Aline de Melo Pires, né? Que a gente já é parceira de longa data aí no Temas Preferidos. A Aline, que é jornalista, diretora e editora do site Temas Preferidos, que é um portal de comportamento, né? É assessora de imprensa da Prefeitura de Novo Hamburgo, mãe da Duda e uma apaixonada pela leitura. Muito bom te ter aqui, a gente já ensaiou essa participação algumas vezes, né? Verdade. E a gente estava com problema de agenda, então coisa boa que deu certo. Coisa boa. E que tu tá aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então tá, gurias, vamos ficar bem à vontade para conversar sobre isso hoje, né? Você aí de casa também. A gente vai realmente debater, conversar de uma forma leve, sutil, delicada sobre esse tema, mas sim vamos refletir sobre isso porque é bem importante, né? Eu acho que a sexualidade ela faz parte de uma vida saudável, né? E a gente precisa olhar cada vez mais para isso, né? Para a nossa saúde enquanto mulheres. E esse tema, o prazer feminino, a sexualidade, ele é tabu e também é motivo de frustração para muitas mulheres, né, hoje em dia, né, que não se sentem confortáveis com o parceiro ou com a parceira, que não se sentem confortáveis consigo mesmo, que não conseguem realmente se abrir para uma relação saudável, né? Então eu quero começar falando com a Aline, já que tu vem da área, né, da psicologia, eu acho que esse olhar é sempre bem importante, né, para essas questões. Ainda hoje é muito difícil para muitas mulheres refletirem e conversarem, mesmo entre amigas, né? Difícil, assim, às vezes a gente tá entre amigas, mas não se sente confortável de falar sobre certos assuntos, né? E um dos assuntos, muitas vezes, é esse. Quais são os principais tabus hoje que impedem, assim, a mulher de falar sobre a sexualidade? O que tem por trás disso? Boa noite, Lola. Então, introduzindo sobre, né, o assunto que você está trazendo à tona. É um tema bastante sensível. As mulheres geralmente têm bastante dificuldade em conversar, até mesmo em roda de amigos, né? Muitas vezes ele é um tema recheado de brincadeiras, mas no universo masculino, não no universo feminino. Quando uma mulher começa a falar sobre isso, geralmente ela é tida
com tons pejorativos, ou se ela vai abordar esse tipo de assunto entre amigas, ou entre casais, ou entre as rodas de amigos. Muitas vezes as pessoas olham com um certo preconceito, com uma certa discriminação, o olhar às vezes é diferente. O tabu é grande, né? É um dos maiores tabus que se tem para se falar hoje, em termos de comportamento feminino, é a questão da sexualidade feminina. E dentro desses tabus entram uma série de comportamentos, de sentimentos, fatores emocionais, fatores orgânicos, né? Fatores de cuidados, desde a autoestima até mesmo cuidados com a saúde da mulher. Muitas vezes as mulheres têm até dificuldade para chegar num consultório médico, que deveria ser um ambiente acolhedor, e conseguir colocar qual é a dificuldade que ela tem. Muitas vezes elas entram para terapia ou entram para dentro de um consultório médico, colocam toda a situação do que está se passando com ela, em termos de outras coisas, dão todas umas voltas, né? Ou está com sintoma de ansiedade, ou com sintoma de depressão, ou com sintoma, né, físico lá no ginecologista, mas nem sempre faz vários exames, nem sempre se detecta o que é realmente. E aí vai se descobrir muitas vezes é fator emocional, que leva muitas vezes, né, a outros problemas, a outras comorbidades, a outras situações que precisariam ser tratadas. Muito, né, se vê também em consultório de psicologia que elas entram para terapia de casal, quando um casal entra também para terapia de casal, eles começam falando do comportamento e da briga, né, entre eles, do conflito que tem entre o casal. Mas uma das coisas que acontece e que a gente vê é que o último tema que eles vão trazer para o universo da terapia de casal é a questão da sexualidade. Por quê? Porque vem enraizado como um tabu, e um tabu dos grandes, dos maiores que a gente tem. Porque a sexualidade, quando a gente fala de casais, né, ela é algo que é fundamental para ter uma conexão, né, emocional, né, e de afeto também, porque é o resultado de uma construção, né? E tu percebe que os casais, eles estão se relacionando menos nesse sentido? Eles estão transando menos, por exemplo, usando a palavra bem que deveria ser usada mesmo? Às vezes sim, às vezes não. O que a gente pode colocar, talvez, com a questão da sexualidade, do prazer feminino, que seria a temática de hoje, é que as mulheres, por estarem também no mercado de trabalho e numa situação, né, de trabalhar, de sair dessa vida somente do ambiente doméstico, como era antes, e, né, acho que da nossa geração aqui, mais ou menos, todas nós estamos no mercado de trabalho, é diferente. O que acontece é que, às vezes, ela chega mais cansada, estressada, não é o mesmo pique, né, de uma mulher que talvez tivesse um tempo de um descanso maior. E é importante, sim, que a gente olhe com esse olhar de perceber que, às vezes, não é só a questão do relacionamento ou só a questão de estar transando menos, mas tem mais cansaço físico, tem mais estresse, tem mais, né, compromissos no mundo público, além do privado e de todos os outros cuidados que a mulher continua tendo, geralmente com a casa, com cuidado com filhos, né, com o marido, com comida, com mercado, com, né, outras preocupações. Eu acho bem importante a gente abordar isso sempre, né, de uma forma da realidade de cada uma das pessoas. Sim. E isso sim acaba se tornando uma forma também de gerar estresse e levar isso também para o comportamento. E às vezes também o teu relacionamento não tá legal, né? E aí não tem diálogo. E aí, eu não sei, é uma percepção minha talvez, mas pro homem, tipo assim, vamos lá, vamos resolver na cama. E a mulher, tipo, não, tipo, a mulher não resolve na cama. Normalmente quando tu tá incomodada, a última coisa que vai acontecer é o quê? É tu querer fazer alguma coisa com a pessoa que tá te incomodando, né? Não sei se é uma percepção minha isso. E aí as discussões começam, desde coisas pequenas até coisas maiores, né? No caso de uma briga, de uma discussão pequenininha, aquilo vai tomando uma proporção maior e maior e maior, e aí um reclama de uma coisa, outro reclama de outra, e aí os conflitos, né, vão tomando uma determinada proporção que depois, para buscar de volta para a vida harmoniosa de casal, é muito difícil. Verdade. E
o prazer das mulheres, ele ainda está muito relacionado com dar prazer para o outro, né? Eu acho que existe uma questão cultural muito grande, né, e antiga, né, de que a mulher, ela deveria satisfazer, né, e não ser satisfeita. Até tinham questões com relação ao próprio preconceito, né? Uma mulher dizer que sentia prazer ou dizer que gostava, né, de se relacionar sexualmente com alguém era um motivo de discriminação, né, de levar para um lado pejorativo, né? Tipo, a mulher da casa, ela era um outro tipo de mulher, né, que era mais preservada, que ela era mais, né, era uma aura um pouco diferente. Santificada, né? Exatamente. E, Aline, o que tu acha que impede a mulher, assim, de valorizar o seu próprio prazer, de pensar nela também, né? Tipo, não tô aqui só para satisfazer o meu parceiro ou minha parceira, eu tô aqui também para me satisfazer. O que tu acha que impede as mulheres de evoluírem nesse sentido, assim? Eu acho que é uma questão cultural, né? Como a gente já vinha falando, assim, a construção de tabus, né? Então, a mulher, ela foi, até pouco tempo atrás, ela era educada, né, para isso, para satisfazer o parceiro, para ter uma vida doméstica ali bem controlada, na maioria das vezes pelo próprio parceiro. E isso acho que fica meio, talvez até uma questão de ancestralidade também, assim, né? A mulher vem com esse pensamento. Mas se conhecer, eu acho que é um passo importante, saber o que a gente gosta e poder verbalizar isso. Não é fácil para quem vem de uma cultura mais com restrições, né? Castradora, isso, né? Mas existe mesmo essa preocupação, não só na questão da sexualidade, mas a gente está sempre querendo promover o melhor para os outros, né? Porque a mãe, a mulher tem que fazer o melhor para os outros, tem que acolher os outros, né? Então, eu acho que esse movimento ele começa a ser feito ao contrário, né? É uma luta, né? Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres que estão aí no mercado de trabalho, né? Como a Aline colocou, as mulheres que tu olha ali, elas têm as profissões, elas têm uma vida que tu olha de fora, nossa, tá tudo perfeito, tá tudo funcionando. Mas essa cobrança interior pelo prazer é um motivo de culpa, né? Então a gente vê isso assim, a culpa muito forte ainda. Então, eu acho que o debate, como a gente está fazendo aqui hoje, é um passo importante, né? Então, sentar para conversar com as amigas, vamos falar, assim, de sexualidade, vamos falar daquilo que nos dá prazer e do que a gente sente falta, porque esse exercício talvez seja importante para tu conseguir chegar no teu parceiro, né? Chegar e comentar e dizer. Eu acho que verbalizar é o que falta, né? Então, às vezes, a gente fica ali naquela, eu acho que ele vai descobrir, né? Vou fazer uma cara feia, ele vai pensar que é outra coisa, sabe? Ele sabe o pensamento, às vezes, que chega lá, né? Ele sabe, então, mas ele sabe que eu gosto. Ela sabe que eu gosto dela. Né? Eu não preciso ficar dizendo. É complicado porque, às vezes, a gente também projeta essa solução no parceiro, esperando que ele descubra, né? E quando, na verdade, não, tu pode verbalizar. Claro que é um caminho que não é fácil, né? Tem que construir, depende do casal, da relação que o casal tem. Mas eu acho que esperar que o outro descubra o que tu quer é muito complicado. Né? E é importante falar sobre isso, né? Sobre a mulher enquanto dona, né, das suas próprias verdades, e a gente está cada vez mais no mercado de trabalho, cada vez mais buscando essa igualdade, né? O empoderamento feminino, ele é um caminho importante para essa construção da liberdade feminina, pela construção da igualdade, mas a gente fala tanto em empoderamento, será que a gente está empoderada do nosso prazer? O que tu acha, Maria Paula? Eu acho que estamos mais no caminho hoje do que as nossas mães. Né? Hoje a gente tem esses espaços como aqui para a gente debater, tem muita informação, a gente pode pesquisar, né? Mas eu ainda acho que a gente é bem presa, assim, no que os outros vão pensar, no que o teu parceiro vai pensar, né? Então, é uma construção interna, uma construção interna a cada dia, sabe? O se perceber... eu não tenho obrigação de
servir, que nem a Aline estava falando, né? Servir o outro. A gente tem muito assim, se ele tá feliz, então eu tô feliz. Acho que a gente tem que desconstruir isso, sabe? Eu também tenho que estar feliz. Ter um momento, nem que seja assim, 5 minutos no teu dia, onde tu para e pensa, será que eu tô bem? Será que eu tô feliz? O que eu posso melhorar? Isso em todos os nossos, né? Isso tem a ver com tudo, né? Com tudo, né? E a gente sabe que quando a gente está feliz, internamente, satisfeita, né? Vai reverberar em todo, vai reverberar na cama, vai reverberar com o teu parceiro, vai reverberar no teu trabalho, né? E eu sempre digo que é uma construção diária. Sim. E também tem a questão de aceitação, né, Lola? Tipo, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô tão empoderada assim, e tá tudo certo. Tá Nem tudo todos certo. os dias a gente está 100%, tem dias que a gente E não tem tá. coisas assim que a grande maioria das mulheres, né, tem uma ideia de que está sempre sendo observada, né, analisada. E isso acontece também entre 4 paredes, né? Então eu acho que passa por isso também, porque muitas vezes coisas que nós entendemos que não estão muito bem na gente, o parceiro nem notou, ou não percebe, ou nem não As faz neuras, diferença, né? Porque o que ele sente por ti vai além de uma aparência física, ou de uma celulite, ou de algo que não tá tão bacana quanto tu gostaria. Mas a gente acho que fica com isso internalizado, e isso também contribui para não estar à vontade, né? Ou para não se sentir tão empoderada assim no momento, né, de intimidade com a pessoa. Então acho que passa por isso também, por essa autocompaixão no sentido de ok, eu estou neste momento assim, não estou me sentindo tão bem, mas tudo de bom que eu tenho nas outras áreas, né? E tudo que me faz ser uma mulher realmente merecedora de tudo que eu tenho, né? Para poder achar esse caminho de se aceitar, né? De se amar como se é, que eu acho que isso é muito importante e reverbera realmente, né? Nas tuas outras relações, né? Tu te conhecer e te amar. Então, acho que isso tem uma relação muito grande, assim, com o prazer também, porque o prazer também não é só esse prazer. É o prazer contigo mesmo, é o prazer de ser quem tu é o prazer das tuas escolhas. O prazer, ele é maior do que só este momento, que é um momento, né? Eu me lembrei de uma coisa agora, uma música da Marisa Monte, que é da década de 80, e é uma música que eu gosto, acho bonita a letra, mas aí me chamou a atenção há pouco tempo, uma frase que diz assim, é aquela música bem que se quis, né? O teu desejo é o meu melhor prazer. Tá. Não, né? Não, né? A gente começa a pensar... Então, assim, é uma música da década de 80, né? Então, que muita mulher deve cantar até hoje, né? E tu não para pensar nas coisas, né? Assim, Sim. Não é só uma rima ou não é só uma construção para uma música. Talvez isso tenha também muito da cultura, né? E a gente não se dá conta. É óbvio que eu quero ver o parceiro me desejando, eu quero que ele tenha prazer, mas, né, vamos colocar as coisas nos lugares certos, assim, né? O teu desejo é o meu melhor prazer? Não, é um dos meus prazeres, né? Mas... E falando em prazer, né? O ápice do prazer é o orgasmo, né? E dia 30 de junho é o dia mundial, eu acho, do orgasmo. E uma pesquisa recente, né, da USP comprovou que mais da metade das mulheres do Brasil nunca atingiram o orgasmo. E aí eu me pergunto assim, por quê? Por quê? Porque elas se colocam nesse lugar, porque elas não estão buscando se conhecer, porque está com problema de autoimagem. Daí eu estou, né, botando questões assim para a gente pensar e outra coisa conjuntamente. Que eu penso assim, a sexualidade masculina, ela é mais simples que a feminina? Tu quer dizer que a feminina é mais complexa do que a masculina. A feminina é mais complexa, né? A gente tem ciclo menstrual, a gente tem TPM, a gente tem variação hormonal, a gente tem período fértil, a gente tem alteração de humor. Então, muitas vezes, sim, né, a questão do comportamento e o emocional, ele sim altera ao longo do mês,
justamente por todas essas questões hormonais que o homem não tem. Né? Quando eu trabalhei muitas vezes em clínica, às vezes até de internação, enfim, né? Fugindo um pouquinho do tema, assim, eu sempre dizia assim, é mais fácil trabalhar com um comportamento masculino do que com um comportamento feminino. Porque a mulher ela tem a série de fatores hormonais e do ciclo menstrual que influencia diretamente no comportamento do dia a dia. Né? Até em terapia de casal, muitas vezes, o que acontece? Né? Eles vêm discutindo a relação e aí eles chegam lá e dizem, ela tá naqueles dias, né? Quando chega naquela semana que dá os estouros, que dá as confusões em casa, eu tenho certeza que ela tá naqueles dias. E tem homens que chegam a contar no calendário lá e mostrar, olha aqui, ó, essa é a semana que vai dar problema, tá aqui, ó, porque ela tá na TPM e isso sim tem a ver com a complexidade também da questão da sexualidade feminina. E aí tem uma questão que eu acho muito interessante, assim, né? E é uma questão que está meio que enraizada, assim, culturalmente, né? Que é a questão do fingir prazer, né? Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e perguntei, você já fingiu, né? E 80% sim. Bem importante esse 80% sim. E daí, por que a pessoa finge, né? Ela finge porque ela quer acabar logo com aquilo, porque, né? Ou ela finge porque ela não quer admitir que não está conseguindo. Por que acontece isso? Por que tu acha que as mulheres fingem, Maria? Ai, tem a questão de tu não querer desaprovar o parceiro, assim, tipo, ai, olha, tu é bom, tá? Não, né? Olha como tu é legal. Se eu falar pra ele eu não consegui, parece que eu tô desmerecendo o esforço, né? Que a gente sabe que tem eu também li bastante, acompanho aquele perfil da Kátia Damasceno, ela também faz várias enquetes e diz assim, ó, que de vários homens que, tipo, 2, 3, 5 minutos e valeu, dormi. E a mulher fica ali a ver navios, né? Então, assim, tu não quer dizer pro teu que não foi legal, porque daqui a pouco, como assim tu não gostou? Eu sou... Agora, mas muito será louco. que isso não é ruim? Porque, tipo, Claro! a partir do momento que eu finjo, como é que a pessoa vai saber que ela não tá sendo essa, né, maravilha? É a mesma coisa, eu acho que em tudo, sabe? Se tu não comunicar o que tu não gosta, como é que a outra pessoa vai adivinhar que o outro... Então, daí, tipo, tu não quer entrar no assunto, porque daqui a pouco ele pode te dizer, então tu não tá mais satisfeita comigo e não sei o quê, e aí tu fere a masculinidade da pessoa, né? E aí tem uma questão também de talvez tu não tenha espaço para isso. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, né? Não são todos os homens que dão espaço para esse diálogo. E antropologicamente falando, pegando o gancho da questão que a Aline respondeu antes, muitas vezes o que se traz é que a mulher era a cuidadora, né, da prole. Sim. E aí ela tem que estar sempre agradando, sempre cuidando, né? Ela fazia comida, ela cuidava dos filhos e cuidava desse espaço. E o homem era o caçador, né? Aquela coisa da masculinidade, da agressividade, né? O tipo de antropologicamente falando. E a gente para e pensa, nos dias de hoje, muitos comportamentos nas relações de casais se repetem. Uhum. E as mulheres também... biologicamente, elas funcionam diferente, né? E até emocionalmente, porque as mulheres, elas precisam de algo a mais, muitas vezes, né? Não, precisa daquele... É um estímulo que ele vai além de uma coisa física. Ele toca a alma da pessoa. Toca né? o emocional. Toca o emocional. E eu acho que quando isso não acontece... fica difícil essa conexão, né? E aí, como via de regra, como tu falou, né? Os homens têm uma tendência a resolver as coisas mais rapidamente, acaba que não fica satisfatório mesmo, né? E aí, dá uma preguiça, de repente, de... Poxa, né? Vou ter que voltar a esse assunto, enfim. Então, eu acho que essa questão de ter uma vida sexual satisfatória, ela passa muito pela cabeça da gente, sabe? Pelo da mulher. Pelo sentimento, pelo emocional, assim. De tu poder... E assim, é engraçado também, tem outra coisa que eu fico pensando.
o ambiente do relacionamento sexual, normalmente, ele está entre 4 paredes. E, teoricamente, seria um momento mais livre, né? Porque tu não está sendo julgado, ninguém está vendo, né? Tu só está com a pessoa que tu tem intimidade, né? E seria o ambiente para te ser livre. E, mesmo assim, as pessoas não conseguem, né, se libertar desses paradigmas, dessas crenças, dessas culpas, desses medos, do medo do julgamento, do medo do... Né? E como é que tu vai ter uma vida satisfatória nesse sentido se tu não consegue romper essas coisas, né? E eu acho que o conceito de intimidade, nesse caso, às vezes ele é mal compreendido, assim. Porque intimidade não é tu tirar roupa na frente do teu parceiro, da tua parceira, sabe? Intimidade não é só isso. Intimidade não é só conviver na casa ou dividir tarefas, né? A intimidade é, né? Eu volto a falar assim na questão do verbalizar, né? Quando tu é íntimo de uma pessoa, aquela pessoa vai entender o teu olhar, vai entender o teu gesto, né? Só que ela também não vai adivinhar. Então é uma construção conjunta, né? Tu não pode achar que porque tu mora com a pessoa, tu já é íntimo e a pessoa tem que adivinhar o que tu é ou o que tu quer, né? E eu acho que isso passa pela conversa sempre, assim. Então, intimidade, acho que é muito mais do que a gente imagina que seja, né? Na maioria das vezes. Isso que tu falou tem muito a ver, Aline, com a questão de entrar na rotina. E entrou na rotina e perdeu a graça, e entrou num ciclo. Sim. E daqui a pouco não consegue sair daquele comportamento. São comportamentos padrões. Daqui a pouco, não, né, levanta de manhã, não dá nem bom dia. Ou chega no fim do dia, não pergunta nem como é que tu estás. E o boa noite, sabe? Quando, né? Tu tem que dar um boa noite, né? Sim. Eu também sou a favor. Tipo, são as pequenas coisas, são as pequenas coisas, né? Que a gente, às vezes, pode até... Eu sempre dizer assim, não vamos perder a ternura. A gente não pode perder isso, sabe? É porque parece que o relacionamento vai virando uma paisagem, assim, né? Tipo, tu vê sempre... Tu tá ali todos os dias. A rotina é uma coisa que realmente ela patrola muita coisa, né? Se a gente não se a gente não para olhar para isso e para tentar descobrir assim as pequenas maravilhas do teu dia, né? E mesmo que ele seja sempre igual, que tu tenha que acordar sempre no mesmo horário, que tu vá para o mesmo trabalho, acho que isso tira um pouco desse romantismo, né? Dessa coisa, desse resgate que tu precisa fazer todos os dias, né? E numa relação duradoura, até eu lembrei agora. Eu adoro Grey's Anatomy, tem um episódio que um casal mais maduro entra no trauma, né? E ele com uma possível hemorragia interna, né, na região pélvica, e ela com uma fratura no cóccix. E aí todo mundo pergunta, meu Deus, o que aconteceu? E ela tinha, tipo, eles estavam fazendo 45 anos de casado. E ela colocou um polidense, mandou instalar um polidense no quarto. E aí ela ensaiou toda uma performance e tal. E daí quando ela foi fazer, ela caiu em cima do cara. E daí deu toda essa confusão. E aí o episódio é muito legal porque ele trata disso, né? Tipo assim, o que ela queria com aquilo? Ela queria resgatar o relacionamento dela. Ela queria resgatar aquela sensação que eles tinham quando eles começaram a se relacionar, quando eles estavam casados, sei lá, há 5 anos, há 1 ano, enfim, ela sentia falta daquilo, né? E aí eu lembro que no episódio ele estava brabo e tal, porque estava no hospital, e aí no fim das contas ela só queria que eles voltassem a transar, entendeu? E a médica xinga ele e diz, tá, mas tu funciona ou não funciona? Ele disse, eu funciono. Daí, então tu sabe o que tu tem que fazer, entendeu? Mas assim, a gente tá fechando o primeiro bloco, né? E voltamos logo mais com Mulher de Fases. Não sai daí que a gente já volta. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado.
Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases. Para quem chegou agora, a gente está falando hoje sobre sexualidade feminina e a gente terminou o primeiro bloco falando de Grey's Anatomy, de um episódio que mostrou um casal maduro que estava com problemas no relacionamento. E agora falando de maturidade, né? Da maturidade da mulher. As mulheres vão amadurecendo, né? E elas vão tendo uma série de mudanças fisiológicas, biológicas, enfim. E a menopausa é um grande momento, né? Uma grande virada de chave aí, né? Para as mulheres. A chegada da menopausa, ela tem relação com a perda desse desejo? Perda de libido, transformação hormonal. Muitas, né, têm que recorrer a um tipo de tratamento, talvez mais especializado. Muitas mulheres acabam buscando a reposição hormonal, justamente pela questão, né, dos hormônios que deixam de ser produzidos ao longo da idade da mulher. A mulher passa por isso, assim como os homens também têm problemas, né, com a idade, com disfunção erétil e com outras questões também. Que é a andropausa, né, para os homens. Que é a andropausa, que vem com o tempo também. E muitas vezes, né, acontecem, às vezes, problemas de relações conjugais e até extraconjugais, porque acha que a parceira não está funcionando, acha que o parceiro não está funcionando e começa a se buscar fora. Isso a gente vê lá, no né, quando chega para atendimento em consultório. Né? Por que se chegou nesse ponto? Existem tratamentos hormonais, tanto para a questão feminina quanto para a questão masculina, e é necessário buscar, muitas vezes, essa ajuda especializada, justamente para não se ter, daqui a pouco, outras consequências até no comportamento. E se existe um diálogo entre o casal, isso ocorre de uma forma muito tranquila. Né? Que os dois acabam indo buscar ajuda em conjunto. Agora, se não tem esse diálogo, tudo se torna mais difícil. E aí entra na questão dos tabus, dos mitos e essa série de situações que a gente está abordando justamente no dia de hoje. Que é provocar realmente os casais ou provocar, né, as pessoas a pensarem e a buscar realmente uma ajuda para isso. E eu acho que nesse caso, né, agora falando especificamente assim, desses problemas com relação a perda hormonal, que é uma coisa super... E não só a perda hormonal, eu acho que tem a perda de muitos nutrientes, né, nesse momento. E nutrientes que são importantes para as sinapses cerebrais, né, que para produzir serotonina, para produzir outros hormônios que são fundamentais para a gente manter uma qualidade de vida e o bem-estar, né. E eu acho que nesse sentido... Os homens, eles sofrem muito também, porque eles têm muito mais vergonha, eu acho, de chegar para um profissional para falar de uma disfunção erétil, para falar de um problema de ejaculação precoce, por exemplo, e ficam com isso, com eles, né, e não tendo uma vida satisfatória por vergonha, né? Por preconceito, por não querer admitir que precisam de ajuda. E isso também atrapalha, né, paralelamente a vida da parceira, né? Ou das parceiras ao longo, né, da vida, porque às vezes isso persiste muito tempo e a pessoa não busca uma ajuda profissional para resolver e aí fica lidando com aquilo, né? E por muitas vezes acaba prejudicando até a autoestima da mulher, que ela começa a acreditar que o problema é com ela e que ela não está satisfazendo o suficiente, mexe com a autoestima feminina também, porque aí ela começa a se sentir culpada, entra de novo a questão do sentimento de culpa que a mulher carrega, que como se ela fosse responsável por dar conta de toda essa demanda.
E fora isso, né, eu acho que os relacionamentos, de uma forma geral, quando eles são mais longos, né, eu acho que vão acontecendo perdas ao longo do caminho, né, perdas importantes no sentido da relação mesmo, né, e eu acho que no teu consultório devem chegar casais nessas fases, assim, né, de rupturas de relação, enfim. E eu acho que isso tem a ver também com a perda do prazer, com a perda da afinidade, com a perda do desejo. O que mais pega, assim, para os casais perderem o desejo um pelo outro? Para as mulheres, principalmente a questão emocional. Né? Muitas vezes, o que a gente estava abordando no primeiro bloco, a questão do relacionamento cai na rotina. Por vezes, né, a mulher chega em casa, eles chegam em casa, ninguém pergunta como é que foi o seu dia, como é que foi a sua rotina, com um real interesse e preocupação pelo outro, não perguntar por perguntar, mas um real interesse e demonstrar interesse na parceira. Porque ao longo do tempo, se isso não se alimenta e esse carinho, essa cumplicidade não existir, vai chegar um momento que a ruptura emocional é inevitável. Vai acontecer de entrar em conflito, ou entrar em crise conjugal, ou entrar até mesmo em outros problemas relacionados à relação conjugal em si. Isso acontece muito, né? Assim, as pessoas vão... Eu vi esses tempos também uma... Não sei quem estava falando sobre isso, acho que foi a Rafa Brits que estava falando sobre isso, ela brincou com esse termo, ela disse a deslinguarização do beijo, né? Eu achei muito engraçado isso, mas faz sentido, né? E ela disse, não deslinguarizem o beijo, entendeu? Porque isso é uma coisa importante. E realmente são essas coisas vão acontecendo, né? No início... Tem uma outra abordagem, as pessoas têm mais desejo uma pela outra e ainda estão se conquistando e ainda estão, né, naquele processo inicial, assim, que tem mais paixão, que tem mais, uma coisa mais carne mesmo, assim, né? O sentimento está mais latente. Isso, um sentimento mais latente. Aí o tempo vai passando e daí tu vai deixando de fazer certas coisas, né? E daqui a pouco tu deixa de vai atalhando o caminho, linguarizar, né? O beijo. Vai atalhando o caminho, né? E aí daqui a pouco tu só tá dando um selinho, né? E todas essas coisas vão fazendo sentido, né? Se tu for parar pra pensar, tudo isso vai minando um relacionamento, tudo isso vai tirando a intimidade, tudo isso vai deixando a coisa meio sem graça mesmo, entendeu? Então acho que as pessoas têm que olhar para isso também, né? Para esse momento em que tá tudo sempre do mesmo jeito, né? Sempre monótono, porque acho que tem a coisa também da fantasia, da renovação, acho que passa por isso também. Tu acha, Aline? Com certeza, porque o atalhar o caminho, né? Como eu coloquei antes, assim, as pessoas, a gente sabe o que vai fazer, sabe o que quer, vamos lá, não, né? Isso vai funcionar durante um tempo, porque as pessoas vão achar que a gente já se conhece e é isso, mas começa a acontecer aqueles buracos, né? Mas antes aqui tinha um abraço mais forte, antes tinha um olhar, e aí tu vai sentir falta disso, né? Então começa realmente a minar essas... eu não falo nem de preliminares, não é isso, é a coisa do envolvimento mesmo, assim, do cuidado, exato. De um elogio, né? Eu acho Sim, que é o olhar diferente, né, sobre a mesma coisa, né? Isso é possível, né? Tu olhar para alguém, né, todos os dias, mas em algum momento tu pode encontrar uma coisa diferente. Né? Só que isso dá trabalho, né? Porque a gente está no automático ali, trabalhando. É um investimento, né? Então tu tem que investir, tem que pensar se aquilo é importante para ti. Vamos lá, então. Né? Não está legal? Vamos conversar. Eu volto a dizer, é difícil, não é uma coisa fácil, né? Mas aí é a questão do investimento, né? De tu olhar diferente, né? Pensar que, poxa, será que aconteceu alguma coisa diferente nesse dia? Será que é comigo? Vou perguntar se é comigo, não achar que é comigo. Né? Então, porque a rotina, né, é cheia de coisas, né, dos mais variados lados, assim, é o trabalho, é a casa, né? Então, cuidar de uma casa, dividir a educação de filho, isso realmente pesa. Dividir boleto.
Exato, né? Dividir. Eu digo assim, pode ser clichê, assim, tipo, é uma plantinha, né? Que tu tem que ir regando. É bem clichê isso, mas não é. Mas se tu pensar assim, eu vejo isso assim, eu já passei por um relacionamento de 15 anos, separei, hoje eu tô passando para o início de um outro relacionamento, vou fazer 2 anos namorando. E é muito louco o que vocês falam, tipo, eu passei pela crise, por, né, tudo isso, e hoje eu tô vivendo essa outra fase do recomeço, né? E aí eu consegui nesse relacionamento ter uma coisa pra mim, assim, ó, se eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e falo. Pode ser não na hora, porque às vezes a gente tá com raiva e a raiva não ajuda muito. Nessa hora, né? Passa, respira. Não sei, tá, psicóloga, é assim que eu faço. Eu costumo dizer, espera, esfria a cabeça, não resolve as coisas no calor da contenda, porque aí a coisa vai tomar outra proporção. Mas também não dá pra esquecer, né? Não dá pra deixar no esquecimento. Não dá pra deixar passar. E às vezes, por não querer discutir também no calor da hora, se deixa pra depois, tá, mas depois tá tão legal que eu não quis conversar com ele sobre isso, e aquilo vai ficando, vai e vai acontecer de tomando uma novo, proporção, né? E aquilo vai acontecer de novo, e daqui a pouco eu não vou sinalizar, e aí vira um costume e um mau costume. Não, e fica um negócio que era, sei lá, o cara botou, tô dando um exemplo, o cara botou a toalha molhada ali e ele sempre bota, daí tu não fala. Aí aquela que era uma toalha, quando chega 10 toalhas, 20 toalhas, em vez de tu falar, por favor, tira, tu já explode. Mas era uma, mas não era uma, era as 20 que tu não falou. Né? E aí entra também na questão sexual pro homem que não sabe que tu tá mal, sei lá, que tu não tá de bem, que tu tá te incomodando. Pra ele é mais uma noite, tá tudo certo, vamos lá. Pra ti, é óbvio que tu não vai ter vontade de fazer se tu tá incomodado. Não tem, é por isso que eu digo assim, que nem tu falou, né, do emocional da mulher. É isso, tu tem que ser muito... Tem que ter muita concentração para quando tu tá incomodada querer fazer, sabe? Não tem vontade. Não tem como. A mulher é emocional e um homem é mais visual, né? Tem pesquisa sobre isso. E daí a gente entra numa questão que os homens, via de regra, não gostam de conversar sobre a relação, né? Fogem desse momento, né? Ou quando a mulher vai conversar sobre isso, não... Tu deve estar na TPM, né? Impossível, não. Nem... Quanto o calendário. Aí coloca tudo num grande balaio chamado TPM, né? E aí tu não consegue espaço para realmente falar das tuas questões, porque não existe esse espaço. E eu acho que existe também uma questão dos relacionamentos que são abusivos mesmo, né? Que as mulheres sofrem um outro tipo de pressão, que muitas vezes... ela é mascarada, né? Porque acontece com tanta frequência que entra num modo, um looping ali que tu nem nota mais, que tu tá tendo tá sofrendo um assédio, né? Um tipo de assédio, que é a questão que a gente estava falando, né? De falar da roupa, né? Falar do jeito de caminhar, falar do jeito de se comportar. Tem muitas mulheres que sofrem esse tipo de bloqueio por parte do parceiro, da parceira, né? E isso também é algo que vai ferindo internamente e vai deixando a pessoa murchinha, assim, né? Tipo a tua plantinha, né? Ela vai... Vamos falar do problema da mulher extrovertida aqui também. Aqui eu tô com vários jornalistas que tem que estar no mundo público, né? E que a gente às vezes é extrovertida, e que a gente é mais descolada, e que a gente fala, e aí as pessoas interpretam mal, olham pra gente, daí já acham que tem que te passar uma cantada, e já acham que tu é fácil, já acham que tu tá dando abertura para algo mais, e não é. E é simplesmente porque, né? A gente não pode também, então, ter esse descolamento para falar sobre outros assuntos e ser mais aberta para falar sobre isso. E aí essa questão também, vamos pegar o gancho lá atrás também, tudo isso da questão de comportamento. Na verdade, né, o que você descreveu agora é exatamente a questão da violência psicológica, que é uma das coisas mais difíceis de se provar. Por quê? Porque quando o homem começa a dizer assim, mas tu vai com essa roupa? Tu vai atender alguém ou tu vai seduzir alguém? Tu vai trabalhar ou tu vai seduzir alguém? Tu vai pro teu trabalho agora com, né, dessa forma? Tu não acha que essa saia tá muito curta? Ou tu não acha que esse cabelo tá muito ousado? E a gente vê no dia a dia os homens repetindo ações desse tipo.
E daqui a pouco a mulher acha que tudo isso é normal, porque ela vai entrando dentro de uma relação assim e vai ouvindo isso no dia a dia, e daqui a pouco a mãe ouvia, a avó ouvia, e lá pelas tantas repete padrões. E isso reflete aonde? No prazer feminino. Vai chegando um momento em que a mulher deixa de ser ela mesma e passa a desempenhar, tá, mas é outro normal. papel, né? É isso, não, gente, não é normal. Peraí, tem coisa errada aqui. Né? Cadê a tua autoestima? Cadê a forma como tu te portava, ou a forma como tu te veste, ou a tua espontaneidade que vai sendo perdida? E com certeza, isso reflete lá no emocional, reflete em todo o resto, e muitas vezes é motivo de término de relacionamento. Isso é tão difícil de identificar, muitas vezes, né? A própria mulher não entende que ela está sendo vítima de um abuso psicológico. Né? Talvez não, eu acredito que seja mais difícil do que o próprio abuso físico. Né? Porque a agressão física, tu tá ali, né? Ela é visível. Agora, essa agressão psicológica, esse abuso psicológico, ele vai... é uma bomba relógio, né? Que vai se construindo. E começa com pequenas coisas. Começa com e pequenas aquilo vai coisas. tomando uma proporção que daqui a pouco ela está dependente economicamente, está só no ambiente doméstico e não sai mais. E não procura mais recursos, não consegue mais sair daquela bolha. E isso aí é bem aquela coisa complicado. do conversar, do tentar verbalizar e se expor para conseguir um caminho, talvez chega um momento que o caminho é acabar com tudo mesmo, né? Não adianta conversar ou tentar conversar. Isso é muito delicado, assim, a gente entender o ponto que já não dá mais para ir adiante, né? Por isso que eu acho que os debates são importantes, né? Faz uma historinha rapidinha. Eu estava cortando os meus cabelos esses dias, há 2 semanas atrás, e o meu cabeleireiro falou assim, que tem mulheres que chegam lá e falam assim: ah, não, mas corta só 2 tetinhos aqui, que meu marido não gosta que eu deixe meu cabelo muito curto. E aí a gente fez toda uma discussão no sentido assim, será que esse não é um começo de uma violência? De tu deixar o teu cabelo, a pessoa definir o teu cabelo. E outra, ele não disse que o cabelo dela comprido era mais bonito, ele disse, eu não gosto do teu cabelo mais curto. Tem diferença na forma também de comunicar. Eu não gosto, eu faço para agradar. O teu cabelo tá mais bonito, bom, eu faço, porque eu vou me sentir mais bonita também. Olha a diferença que tem, né, na forma de colocar, mas a finalidade seria a mesma. Sim. E eu acho que é aos pouquinhos. Assim. A minha mãe fala assim uma coisa, ela disse assim, cuida, não deixa... eu posso tá falando uma linguagem meio chula. Não deixa se sentar em cima, subir em cima. No sentido assim, não deixa a pessoa começar a mandar demais, porque depois fica muito difícil. E aí muitas vezes as nossas mães estão numa outra geração que era normal que o marido mandasse, que obedece, tararão, que ele acha. Hoje, talvez seja um retrato da minha realidade, das pessoas que convivem comigo. Mas a gente já tem que ter um pouco mais de, não, eu quero assim, eu quero ir por esse caminho, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer dessa forma. E eu digo nas pequenas coisas que vai afetar o prazer, porque daí tu vai pensar só no homem aquele momento. E se a mulher não consegue escolher o comprimento do cabelo ou o corte do cabelo, como é que ela vai escolher ou dizer o que ela gosta com o parceiro, né? Então ela vai achar que ele vai conduzir e se tá bom para ele, ok, né? Deixa assim. Sim. É complicado, né? É verdade. E homens e mulheres, eles são muito diferentes na forma de dizer o que sentem e o que querem, né? Eu acho que existe um abismo, às vezes, entre homens e mulheres nesse sentido, né? Dessa abertura, dessa possibilidade de falar sobre temas mais polêmicos, mais sensíveis, né? Que interfiram no outro a ponto de, tu vai ter que mudar um comportamento ou fazer diferente porque não está bom para mim. E se não for assim, eu não quero mais essa relação. Eu não fico contigo. Né? Tem falas assim, né? Exatamente. Quem nunca viu isso no dia a dia? Triste, né? E tem. Com essas ameaças, né? Tipo, então eu vou procurar outra pessoa, eu vou procurar alguém que me satisfaça, ou que me atenda, ou que me faça feliz, entendeu? E não tem problema tu não estar feliz numa relação e querer ir embora, né? Isso não é... As pessoas não precisam estar vivendo infelizes, né?
Mas vai um pouquinho além disso, né? Tem pessoas que estão juntas e que se ferem o tempo inteiro nesse sentido. E não conseguem cada um ir para o seu caminho. Né? E daí estão lá... tem pessoas que não têm relação há muito tempo. E isso eu achava... Nossa, como assim? Né? Mas é assim mesmo. As pessoas realmente só dormem juntas. Né? E cada um procura em outros lugares ou não, né? E isso é uma questão que eu penso também, se existem pessoas que têm menos necessidades do que outras, nesse sentido. Tipo assim, tem pessoas que precisam, né, da sexualidade e outras simplesmente não sentem falta. Ou tu não sente falta porque tu não faz, e daí, a partir do momento que tu não faz, tu não vai mais tendo vontade até que ela termina e tu nunca mais faz. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não, tem situações e situações, vai se extinguindo a questão realmente do desejo com o comportamento e com a forma até de se tratar. E a questão hormonal, né? Enfim, vários, N fatores que a gente tratou aqui hoje. Né? E aquilo vai se perdendo o desejo. A energia sexual é uma das mais poderosas. Trabalha toda a tua criatividade, vem da energia sexual, né? E a gente às vezes deixa para segundo plano, né? Tu tá pensando. O que move a gente? Por que a gente se arruma e a gente quer ser mais bonita? Porque a gente quer ser olhado pelo desejo do outro. Também. Ai, não sei, eu me muito para mim também. Para se sentir bem pra consigo mesma e também para que as outras pessoas seja agradável a outra pessoa que está me vendo. Porque eu não vou estar na frente do espelho o tempo inteiro. Mas aí eu não digo nem o outro para romântico, né? Digo para o outro, para a pessoa que visualiza a gente. Aí a gente quer se sentir bem e levar isso, esse sentimento de bem-estar. Existe essa, não sei se a gente pode chamar de limite, né, dessa colocação da Aline, mas é isso. Só que no momento que eu começo a pensar que eu preciso me arrumar, preciso me maquiar para que os outros ou o outro me valorize mais, aí eu acho que é um problema. Não é nesse sentido. Não, o que eu falei é justamente da gente poder se olhar, Sim. se achar bonito, mas também se tornar agradável na relação que eu tenho Mas no isso dia a não dia. pode escravizar. Não pode ser uma escravidão. Isso. Perfeito. Né? Então, existe ali uma linha bem tênue, né, nisso, assim, que é fácil passar para o outro lado, assim, Sim, daquela coisa da autoestima elevadíssima, sabe? Que a ponto de me fazer sofrer, que se eu não passar um batom hoje, ou se eu não botar tal roupa hoje, eu não vou estar bem. Né? Então, a gente tem que conseguir... Ir dosando essas coisas, né? É. E eu acho que a questão de ter mais conhecimento do próprio corpo é uma coisa fundamental nesse processo, né? Porque eu acho que as mulheres, de uma forma geral, acabam se conhecendo muito pouco nesse sentido. Né, intimamente falando. E isso nos limita, porque a partir do momento que a gente não entende o que nos faz bem, a gente também não consegue solicitar o que nos faz bem, né? E isso acaba sendo fundamental quando eu preciso ter satisfação com a pessoa que eu tô, né? Então acho que passa por isso também, por esse autoconhecimento. Eu acho que falta espaço para falar sobre isso, né? Dentro da própria medicina, né? Quando as mulheres vão ao ginecologista, elas poderiam tocar nesses assuntos, né? Mas fica tudo muito no nível da patologia, né? E não deveria ser do um espaço de acolhimento. Né? Um espaço de acolhimento. E aí, muitas vezes as mulheres vão lá, falam do problema orgânico, do sintoma, trata, usa medicação, mas a questão realmente que precisaria falar da questão sexual, que está disfuncional, não se chega nesse ponto, acaba não sendo abordado. A gente está se encaminhando aí para o fim do nosso programa. Eu fico sempre com pena de terminar, queria que tivesse 2 horas de programa. Então, eu queria fazer umas perguntinhas finais, assim, para a Aline Denegri. Que iniciativa tu acha que, assim, os casais e as pessoas, de uma forma geral, mesmo não estando com ninguém, né, poderiam ter para abrir espaço para essa oportunidade de ter uma relação mais saudável? Diálogo.
principal é a comunicação, diálogo, se comunicar, dizer o que está sentindo, o que é importante para si e autoconhecimento. Né? A gente saber o que eu gosto para que o outro entenda também o que eu gosto, o que é agradável para mim. Se eu não tenho isso, né, minha autoestima não está legal, se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho leva. Né? E aí a questão de entrar num relacionamento por carência afetiva perpassa uma série de outras questões também. Então a gente tem que saber o que a gente quer, qual é o teu objetivo, qual é o teu foco, ter autoconhecimento, olhar para si mesmo e saber que a outra pessoa vem para te complementar e olhar talvez numa mesma direção. Não só pensar, né, em agradar o outro. Acho que sim. Verdade. E tu, Maria Paula, o que tu quer deixar de mensagem final aí? Nossa! Quem tá nos vendo. Tu que vem com toda essa potência da arte, assim. A potência. A potência da arte. Os artistas, né, eles colocam todo o sentimento na arte, expressa, adoro, sou fã. Eu acho que a arte, ela trouxe para mim, eu acho que para as pessoas, essa liberdade de se aceitar como tu é. Sabe? Então eu tô no palco, se eu errar tá tudo bem, eu tô no ensaio, se eu errar tá tudo bem, bola pra frente, vamos pra próxima cena, um ajuda o outro, né? E aí passa muito pela questão da aceitação, de ok, é o meu corpo, eu não tô gostando dele, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Em vez de assim, eu me odeio, então assim, eu vou fazer tudo de luz apagada e não sei o que, eu tenho vergonha. Não, mas o que eu posso fazer para olhar para o meu corpo e, meu corpinho, é o que eu tenho, né? É o que eu posso cuidar, assim. Então eu acho que a primeira, o que eu falaria para as pessoas é tentar se olhar no espelho e se acolher, sabe? E ok, eu não gosto disso, então vai, minha filha, vai, meu filho, corre atrás daquilo que não tá legal, né? Então eu acho que nesse sentido, agradecer pelo que tu tem, correr atrás para ser melhor e te aceitar do jeito que tu é. Maravilha. E a Aline? Eu acho que uma coisa que a Paula falou, as pessoas não têm uma dimensão da importância da sexualidade como energia vital, né? Então, eu acho que é entender a importância de autoaceitação, né? E dessa energia, de acreditar e de aceitar essa energia como parte da tua vida, como parte do teu relacionamento, né? Que não é uma coisa que tu vai fazer para agradar só ao outro, né? Entender que a sexualidade é importante, sim, mas para que tu tenha energia para outras coisas. E não no sentido de escravizar, né? De achar que isso é o ponto fundamental de tudo. Não, mas é importante. É importante ter uma vida sexual satisfatória, é importante poder olhar para o teu parceiro e dizer que está legal ou que não está legal e encontrar juntos um caminho, né? Eu acho que o que as minhas colegas colocaram aqui está tudo num pacote, né? E entender que é questão de saúde, né? E saúde é vida, não é tabu, né? Tu falar de sexo não é tabu. E aí eu penso que nós, né? Tu é mãe, eu não sei se é mãe, mas assim, a gente tem um caminho muito bonito pela frente de educar quem a gente está formando, né? Nesse sentido também, para formar uma geração mais consciente. Eu acho que nós aqui conseguimos uma coisa muito importante, diferente das nossas mães e das nossas avós, então a gente tem que deixar também uma perspectiva melhor para os nossos filhos, né? Tanto meninos quanto meninas, de que a sexualidade faz parte da vida e é uma coisa linda, maravilhosa. Gurias, eu amei estar com vocês hoje. Foi muito, muito bom. Adorei ouvir vocês falarem. Acho que o pessoal de casa também deve ter gostado muito. Acho que a gente precisa abrir espaço, né, para esse tipo de discussão, para esse tipo de conversa. E eu me despeço, então, de vocês hoje, dizendo o seguinte: se percebam, se conheçam, conheçam uns aos outros, né? Quem tá com alguém, né? Vamos se perceber, vamos conversar, vamos se aproximar para tentar achar o melhor caminho de manter uma vida sexual satisfatória, plena, porque isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com saúde e tem a ver com tudo que a gente vai fazer
por quem está perto da gente, né? Isso reflete em todas as nossas outras relações. Então, assim, sexualidade sim é necessário, a gente precisa olhar para isso. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo Mulher de Fases.